Olá, pessoal. Então vamos retomar o nosso estudo sobre o ministério de Jesus Cristo no Hades, o mundo dos mortos. Agora, neste ponto, nós vamos entender o seguinte: vamos entender como era, como era o Sheol ou Hades, o mundo dos mortos, antes e após o Calvário. Antes de avançar, nós precisamos ler a passagem bíblica de Lucas, capítulo 16, versículo 19 ao 31, e fazer uma apologia da sua mensagem, porque esta passagem, assim como outras, ela é chave para nós entendermos este ponto. Esta passagem, claro, você sabe, é a passagem do rico e Lázaro. Essa passagem que está ilustrada nesta imagem aqui, olha. Esse senhor Lázaro, onde os cães estão lambendo as suas chagas, e lá ao fundo um rico vivendo a sua vida regaladamente, ímpia, separada de Deus, e Lázaro tendo que se alimentar das migalhas da sua mesa. Bom, esta passagem ela é alvo de muitas controvérsias, onde alguns dizem ser uma parábola, e portanto não se pode tomá-la como doutrina. Outros dizem que se trata de uma história muito comum na época de Jesus e que Jesus incorporou em suas palavras apenas para rebater judeus da época. Enfim, são muitas as versões, muitas as controvérsias nesta passagem. No entanto, se nós crermos que a Bíblia Sagrada é infalível e inerrante palavra de Deus, essa é uma doutrina importante para nós cristãos, que a Bíblia Sagrada é infalível e inerrante à palavra de Deus. Se nós crermos nisto, tudo isso torna-se como pó diante da verdade que ela quer nos revelar. Se a Bíblia é infalível e inerrante, a palavra de Deus, esta passagem não pode falhar e não contém erro, e é sim a palavra de Deus nos trazendo ensinamentos profundos sobre a vida neste mundo e a vida pós a morte. Primeiro, porque eu não acredito que esta passagem se trata de uma parábola. Por quê, professor? Pelo seguinte, os seus detalhes não são típicos de uma parábola. Veja só, nesta passagem, nós começamos lendo da seguinte forma: havia um homem. Ora, existia esta pessoa. Tanto é que é dado o nome, sabiamente, Jesus Cristo deu o nome apenas de Lázaro, porque ele foi para o seio de Abraão, e para não expor a família do rico, Jesus Cristo resguardou de falar o nome da família do rico, mas essas duas pessoas, sim, existia, tanto é que Jesus Cristo fala o nome, certamente havia a fama deste Lázaro e deste rico na época, e ele diz que havia. Agora, mesmo que esta passagem se trate de uma parábola, vamos partir do princípio, então, que ela se trate de uma parábola, mesmo não se tratando como eu vos disse. Jesus Cristo jamais lançaria mão de algo falso, mentiroso e duvidoso para nos ensinar as suas verdades eternas. Mesmo que esta passagem fosse uma parábola, sim, ela quer nos ensinar algo profundo e verdadeiro. Esta passagem deve sim ser usada por nós para edificação, exortação e consolação. Feito essas observações, vamos ler a passagem, portanto. É uma passagem riquíssima, ela nos traz muitas verdades, mas eu quero focar especificamente, para o vídeo não ficar muito longo, muito cansativo, muito extenso, eu quero focar exatamente no ponto da vida pós a morte, como era esta vida antes e após o Calvário. Vamos ler a passagem. Jesus Cristo diz assim: ora, havia certo homem rico,
que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, aqui foi traduzido inferno, mas nos originais é no Hades. Eu, como vos disse, tenho os originais, a Bíblia escrita na língua original, aqui, exemplares em grego e em hebraico, e podemos conferir que sim, é Hades. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro, no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que mandes a minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouça-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Observe, nós temos aqui o rico, que está num estado pós-morte, a sua parte imaterial, a sua alma, está consciente, raciocinando, pensando, lembrando, ou seja, em plena atividade. Se esta passagem não quer nos dizer essas verdades que nós acabamos de ler, de que a vida neste mundo deve ser vivida piedosamente, crendo e buscando a misericórdia do Senhor, e não uma vida ímpia como este rico levou, o que esta passagem quer nos dizer? Que se ambos morressem, fossem sepultados, e ali estaria cessado a vida, ou então estaria em sono, Jesus Cristo estaria nos enganando, nos induzindo a um erro, e erro grave nos seus ensinamentos. Mas não, voltamos à sobriedade, e esta passagem quer nos dizer exatamente o que nós lemos e entendemos. Jesus Cristo, quando ele falava para todos os tipos de pessoas, os doutos e os indoutos, ou seja, todos entendiam, porque era uma mensagem clara, limpa, pura e objetiva. Não há o que nós fazermos malabarismos para interpretar a Bíblia Sagrada. Muito bem. Antes do Calvário, tanto justos como ímpios iam ambos para o Sheol ou o Hades. Evidentemente que no Hades eles ficavam separados, como o Senhor nos falou em suas palavras. Isso é tão verdadeiro que o próprio Jesus, ao morrer, também foi para lá, como todos os humanos, já que tornou-se também 100% humano ao encarnar-se. Jesus Cristo, adiantando já, por que ele foi para o mundo dos mortos, Sheol ou Hades? Porque ele tornou-se 100% humano e ele seguiu o curso dos humanos.
As passagens que nós lemos nos revela isso. Lucas capítulo 23 ao 43, Mateus capítulo 12, versículo 40, Atos capítulo 2, versículo 27, Efésios capítulo 4, versículo 7 ao 10. Vamos ler mais uma vez agora a passagem de Efésios, já que lemos Lucas e lemos Mateus, e na frente vamos ler Atos. Vamos ler agora Efésios. Veja só, ó. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro, Veja só que interessante. Ele levou junto consigo o cativeiro que continha, que prendia os santos. Que linda palavra de Deus. E concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra. Ora, alguns dizem, isto é o sepulcro, isto é a cova que foi depositado o seu corpo. Não é isto que a palavra, que o texto nos diz. Desceu até as regiões inferiores da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Vejamos esta ilustração aqui. Como era o Sheol, Hades, antes do Calvário? A Bíblia Sagrada nos diz que há um lugar de tormento, aonde os ímpios vão, e um lugar de delícias, que é o paraíso para onde os justos vão. E entre os dois há um grande abismo. Esse abismo, no grego, é Tártaro. E nós encontramos esse termo na Epístola de São Pedro, capítulo 2, no texto de Lucas, que nós acabamos de ler, no versículo de Judas 6, Apocalipse, capítulo 9 e capítulo 20. Neste lugar, abismo, Tártaro, estão alguns demônios presos e também estará Satanás e todos os demônios para o reino milenial que Cristo irá estabelecer na terra, que se cumprirá, evidentemente, na consumação dos séculos. Nós não vamos aprofundar, como eu disse, vamos nos focar no nosso tema. Vamos ler a passagem de Apocalipse. Olha só, ó. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo, e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos, e lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. Depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Aonde ele estará preso e selado? Aonde? No abismo. Neste lugar aqui, aonde faz separação do lugar de tormento, onde os ímpios estão, e do lugar de descanso, que é o seio de Abraão. Assim era o mundo dos mortos, a habitação dos mortos, antes do Calvário. E após o Calvário, professor, como é, professor? Bom, agora vamos ver como era o Sheol e o Hades antes do Calvário e por que era desta forma que nós acabamos de ver. Veja só, antes de nós analisarmos como é depois da ressurreição e assunção de Cristo, vamos ainda interpretar um pouco mais como era e por que era. Veja só, ó, por que o Sheol e o Hades era desta forma que nós acabamos de ver? Porque a resposta é o seguinte, olha, porque todos tinham que ir para o Sheol antes, ao morrer. Por quê? Né? Essas são duas perguntas interessantes. Olha, por que era assim, tá? Lugar de tormento, abismo e seio de Abraão, e por que todos os humanos tinham que ir para este lugar? Bom, a resposta está na Bíblia Sagrada. Porque todos
inclusive os justos, morriam com seus pecados. Sim, todos morriam com seus pecados. Tirar, eliminar, arrancar os pecados do ser humano é exclusivamente só com o sangue do Cordeiro de Deus. Jamais qualquer outra coisa ou algo pode nos aproximar, nos levar à presença do Altíssimo, senão o sangue do Cordeiro. Veja só o que a Bíblia Sagrada nos diz em Hebreus e João, Evangelho de São João. Porque é impossível, a Bíblia diz, que o sangue de touros e bodes remova pecados. Hebreus capítulo 10, versículo 4. São João capítulo 1, versículo 29, João Batista pregando, batizando as margens do rio Jordão, ele avistou Jesus Cristo e disse: eis o Cordeiro de Deus que apazigua, não, que tira o pecado do mundo. O pecado do ser humano separa-o de Deus. Exatamente o que o próprio Deus diz em Isaías capítulo 59, versículo 2. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouçam. Então, por que todos os humanos, ao morrerem, deveria ir para o Sheol Hades? Porque todos morriam com os vossos pecados. Os homens, a humanidade, estava separado de Deus por causa dos vossos pecados, como mostra aqui esta ilustração. E, como também diz a própria palavra de Deus. Agora, Jesus Cristo, ele venceu a morte, ele venceu o Sheol e o Hades e arrancou os pecados de nossas vidas e abriu acesso ao céu para nós, a presença do Altíssimo. Veja só agora esta ilustração. Ó, a humanidade e Deus estão unidos por Jesus Cristo, porque Jesus Cristo eliminou a separação, eliminou o pecado que nos separava de Deus. Veja só, a promessa que nós tínhamos. Mateus capítulo 16, versículo 18, a palavra na versão internacional. Nova versão internacional aqui já nos coloca o termo Hades. Observe, olhe. E eu lhe digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades, do Sheol, do mundo dos mortos, não poderão vencê-la. Quando Jesus morreu no Calvário, ele não morreu por causa dos seus próprios pecados. Ele era imaculado, sem pecado nenhum. Sua morte foi pelos nossos pecados. Logo, não há mais separação entre nós e Deus. E o acesso para o céu está livre. Então, os santos que estavam no Hades foram transportados ao céu junto com o Senhor. Esta palavra se cumpriu na íntegra, de forma que muitos em Jerusalém puderam contemplar a sua realidade ao se depararem com o seguinte milagre. Veja só como esta passagem é verdadeira, real. Muitos mortos daqueles dias ressuscitaram logo após a ressurreição do Senhor. E o que aconteceu com aqueles mortos? Entraram na cidade santa, na cidade de Jerusalém, e foram vistos por muitos. Claro, apenas os mortos próximos daqueles dias, para que fossem reconhecidos. Por exemplo, se nós habitássemos ali, naquele momento,
teria ressuscitado pessoas que morreram há 1 ano, 2 anos, 3 anos, que ainda estão vivos em nossas memórias, interagido, estado ali entre as pessoas, e logo que o Senhor foi recebido aos céus, também eles foram transportados para o céu. Que coisa linda! Alguém pode dizer, isso é coisa da sua cabeça, professor. Então, vamos ver se é da minha cabeça. Vamos ler Mateus capítulo 27, versículos 50 ao 53. Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito, e eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram, e saindo dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Como é lindo, como é glorioso a palavra do Senhor, como Ele é glorioso. Não, isso não é coisa da minha cabeça, absolutamente. O que aconteceu, professor, com os santos que haviam morrido após a ressurreição de Jesus Cristo e o recebimento dele dos céus? A Bíblia nos diz, nós já lemos Efésios capítulo 4, veja só. Quando ele subiu, ele quem? Jesus levou cativo o cativeiro. Veja só, levou consigo o cativeiro. O que era o cativeiro, professor? Era o paraíso. Olha aqui nessa ilustração. O paraíso que detinha os justos que morreram na fé que um dia os seus pecados seriam perdoados, lavados. E aonde eles estão agora? A Bíblia Sagrada responde. A Bíblia Sagrada responde: nos céus. Vamos avançar. Vamos avançar. Porque Jesus Cristo foi ao Sheol, Hades, e fazer o que neste reino dos mortos? Novamente, para o vídeo não ficar muito extenso, muito longo, nós vamos dar continuidade na parte 3. Te espero lá. Um grande abraço.